E aí, investidores, tudo tranquilo? Estamos caminhando já para o final de setembro e, consequentemente, para o final desse ano de 2025. E, em linha com isso, nosso Ibovespa atingindo máximas históricas, passando dos 146 mil pontos e com perspectiva que continue subindo. Mas, afinal, hoje o Ibovespa nas máximas, vale a pena comprar ou quem resolver entrar agora já está atrasado? Para entender um pouco mais desse cenário, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente aqui já no início do vídeo para me ajudar, para você não esquecer no final e vamos direto para o vídeo. Como eu havia dito, essa já é a penúltima semana inteira de setembro e mais uma vez o Ibovespa avançando mais de 2,5% na semana, tá, investidores? E como eu já ressaltei, também superando, assim como foi na semana passada, a marca dos 146 mil pontos. Por mais que na sexta-feira tenha fechado abaixo desses 146, ainda estamos muito próximos e com perspectiva que realmente continue subindo. Mas afinal, o que vem puxando essa tendência de alta na Bolsa Brasileira? A gente pode destacar sobretudo aqui o cenário externo, ou seja, nos Estados Unidos, foi muito positivo para todas as bolsas, não só a americana, como todas as bolsas, tanto europeias como de mercados emergentes, que incluem o Brasil, até porque, pela primeira vez em algum tempo, os Estados Unidos reduziu a sua taxa de juros, ao contrário do que no Brasil aqui, que a gente manteve, mas ainda assim foi um bom sinal de que não existe uma perspectiva que o nosso juros interno continue subindo, a gente tem um cenário oposto nos Estados Unidos, tendo sim um cenário que a gente consegue visualizar de tendência de queda até mais em 2025, como bem traz aqui uma perspectiva de pelo menos mais duas reduções ainda em 2025 para grande parte dos analistas. E como eu disse, investidores, nossa bolsa nessa semana fechou com um pouco mais de 2,5% de valorização. Quando a gente olha nesse último mês, subindo mais de 8,3%. Lembrando que hoje o CDI está entregando em média 1,15% ao mês, ou seja, o Ibovespa está dando uma aula no CDI nesse mês. E até mesmo pegando no ano, investidores, a gente vai conseguir observar que o nosso Ibovespa está entregando 21% no ano contra aproximadamente 10% CDI até agora. Podendo destacar nessa semana as maiores altas, a gente tem como grande destaque a Magazine Luiza subindo mais de 12%, fechando a cotação acima dos R$ 11. Natura também subindo mais de 12,5%, fechando próximo aos 10%. E a Eletrobras, que sobretudo na sexta-feira teve um rally muito interessante, subindo mais de 9%, fechando acima dos R$ 50, investidores. E no outro extremo, ou seja, as empresas que mais caíram nessa semana, temos duas que realmente vem chamando a atenção, sobretudo pela notícia de fusão, que é a Marfrig BRF, que por mais que tenha apresentado certa volatilidade desde o anúncio da fusão, a Marfrig vem caindo quase que 14%, a BRF próximo dos 10% e fechando esse pódio da vergonha, a gente tem a Braskem caindo um pouco mais de 4,7%. Em relação a todas essas 6 ações, investidores, esse domingo eu vou estar postando um vídeo sobre essas 6 especificamente. Se essas que caíram são oportunidades ou realmente é melhor ficar longe. E em relação às 3 primeiras, se realmente ainda vale a pena investir ou quem já investiu, quem resolveu entrar já perdeu o bonde. Então se inscreva aqui mais uma vez e fique atento que caso você estude ou goste ou até mesmo tenha alguma dessas 6 ações que eu falei agora, acompanhe porque amanhã vai sair um vídeo exclusivo sobre múltiplos dela e o que eu entendo de cada uma que eu estou comentando aqui. Mas agora a pergunta que todo mundo está fazendo, esse cenário de Ibovespa valorizando acima de 20% no ano, batendo máximas históricas, é já um primeiro sinal de que a Bolsa já entregou seu rally e que já estagnou, ou sim ainda existe um grande caminho a ser percorrido? Na avaliação do Banco Inter e de outras instituições, ainda assim existe um caminho para ser traçado nos próximos meses e anos, tá, investidores? E o que a gente tem que entender aqui? Não adianta a gente falar de número absoluto como a gente fica olhando, 146 mil pontos. E o que isso quer dizer afinal? Nossa bolsa está descontada ou não? A gente tem que se apegar ao valuation das empresas, ao que elas estão entregando de lucro e de múltiplos em consequência. Alguns meses atrás eu trouxe um relatório muito interessante do BTG, que caso você queira realmente observar, entender um pouco mais de múltiplo e do cenário quando a gente fala de empresa sendo negociada 8, 10 vezes, volta alguns vídeos atrás e observa, porque naquele relatório é um cenário um pouco diferente aqui, mas é a mesma lógica racional que a gente pode estar trazendo. E de maneira geral, o relatório do Inter traz exatamente isso. Hoje nossa bolsa brasileira está sendo negociada em 8 vezes lucros, enquanto que quando a gente olha para países emergentes como o nosso, está sendo negociada a 10% e até mesmo com os múltiplos históricos do Brasil, que geralmente a gente negocia de 11 a 13 vezes. Ou seja, existe sim um bom cenário daqui para frente. Mas agora, quais são
travas que a gente precisa liberar para realmente a bolsa continuar subindo cada vez mais. Até porque a gente está sendo negociado a múltiplos baratos porque as empresas estão muito descontadas e apresentando bons resultados. Primeiro que a gente pode destacar, o cenário externo. Tanto o cenário de guerra, como o próprio cenário de juros ainda altos nos Estados Unidos, isso tudo acaba sugando o dinheiro para títulos mais seguros, como os títulos americanos, títulos de empresas e até mesmo países mais seguros que o Brasil. Então, em um cenário que a gente tem um cenário de guerra, de conflito um pouco mais estabilizado, isso é ótimo para a nossa bolsa também. E o mesmo cenário americano que eu citei ao longo do vídeo. Com o cenário de juros já caindo, que é a perspectiva já muito bem desenhada com o Fed, é a tendência que esse investidor que hoje está alocado em ativos americanos pagando 4, 4,5 em juros em dólar, agora esse investidor, para ter essa mesma rentabilidade, ele vai precisar se expor um pouco mais de risco. Isso inclui mercados emergentes e, consequentemente, o Brasil. E como a gente já viu em vídeos anteriores, quem pesa de verdade na nossa bolsa é o fluxo estrangeiro. Então, sim, existe sim uma perspectiva desse cenário externo ficando um pouco mais tranquilo, se resolvendo, que o capital externo volte a entrar um pouco mais para a nossa bolsa e sim, isso vai fazer preço. E os outros dois cenários que a gente pode destacar aqui também é o cenário fiscal no Brasil. Hoje o Brasil está com um cenário fiscal muito delicado, como muitos acompanham, contas não fechando, não tendo uma negociabilidade entre o poder executivo e o legislativo. Isso é péssimo, tanto como recado para o investidor estrangeiro, como para o próprio investidor institucional e local. Então esse é um ponto que sim pode fazer preço em um curto, médio prazo. E o terceiro pilar, investidores, nada mais é do que o cenário político. A gente está aqui há um ano, basicamente, de eleições presidenciais e que já está se especulando que se o Bolsonaro vai sair, não vai mudar o cenário dele, se ele vai conseguir ficar elegível, cenário que hoje, final de setembro de 2025, aparentemente não vai mudar, tá? Outros nomes da direita surgem com muito peso, como Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, mas nada está decidido. Sobretudo quando a gente olha para também o lado da ala esquerda política. Hoje não tem uma certeza que o presidente Lula vá tentar a reeleição. E ainda que tente, não é garantia que ele vai vencer. Hoje o que é precificado por grandes casas de análise e de investimento é que sim, existe um cenário que 50% entendem que o cenário pode continuar, ou seja, o Lula deve se reeleger. Contrapartida, outra parte entende que sim, pode existir essa mudança política, o que uma entrada com alguém um pouco mais alinhado com os interesses de mercado, alguém da direita, seja o Zema, Tarcísio, enfim, tende sim a precificar positivamente a nossa bolsa. Então, na minha visão, até para concluir aqui, investidores, independente de quem ganhe no ano que vem, tá? Falando do cenário político, tende a existir uma entrada maior de capital estrangeiro. Obviamente, tendo alguém de direita vencendo, isso deve provocar um rally cada vez maior nos próximos anos. Mas o ponto principal é o fluxo estrangeiro. Nesse cenário externo, onde os juros dos Estados Unidos vão cair e os investidores, sobretudo, vão procurar outros mercados, e o Brasil hoje é um dos que está mais descontados, sem dúvida vai existir essa entrada de fluxo estrangeiro. Mais uma vez, independente de quem vença a nossa eleição no ano que vem. Mas é aquilo, de um jeito ou de outro, é um ótimo cenário para quem gosta de ativos com um pouco mais de risco, ações, fundos imobiliários, até mesmo créditos privados de empresa, que realmente tendem a se favorecer em um curto, médio prazo. O vídeo de hoje foi isso, investidores. Mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você entendeu aqui, comenta aqui embaixo. Se inscreva caso você não seja inscrito. Todo dia eu estou tentando postar vídeo, short todo dia sem falta. E é aquilo. Agradeço o seu apoio e vamos seguir em frente. Abraço e até a próxima.